Bom, definição e objeto do direito tributário. O que é o direito tributário? O direito tributário é a disciplina jurídica dos tributos. Esse é o conceito do Luciano Amaro. É a disciplina jurídica do tributo. Eu não acho esse o melhor conceito, mas ele nos ajuda a partir para o que eu acho melhor. Então, o que acontece, pessoal? Eu vou trazer uma outra conceituação. A gente tem aqui também do Kiyoshi Harada. Esse Harada é um professor de São Paulo absurdamente bom também, tá? Ele tem um livro que é Direito Financeiro e Tributários, é um volume grande que tem tanto direito financeiro quanto tributário. Você pega o que o Harada já escreveu, ele parece assim, tem, sei lá, 200 artigos, sabe, os orientais eles são focados, né? O Harada é descendente de japoneses, eu acho. Então ele é advogado, se propôs a ser acadêmico, ele tem uma produção espetacular, tá? Ele tem boas definições, mas me parece que, por exemplo, a dele, ele diz assim, o direito, não precisa anotar não, que eu vou dar uma melhor, na minha opinião, mais simples. Diz assim, o direito é o direito que disciplina o processo de retirada compulsória pelo Estado de parcela de riqueza de seus súditos, olha que legal, mediante a observância dos princípios reveladores do Estado de Direito. É a disciplina jurídica que estuda as relações entre fisco e contribuinte. Então ele explica um pouquinho o que é a tributação, que é aquilo que eu falei antes, né, retirada compulsória. E ele fala que não apenas a disciplina disso, mas também o estudo dessas relações. Então, Harada, ele dá uma pista para algo que eu acho que é o correto. Eu acho que isso também o Paulo de Barros Carvalho, que é o da PUC de São Paulo, ensina. O direito tributário, ele pode ser visto de duas formas, pessoal. Tanto como a legislação que vai regulamentar e disciplinar essa relação jurídica tributária, que é essa retirada compulsória de recursos do particular sem ele ter cometido nenhum ilícito. Então, trata do aspecto legislativo e também trata do aspecto acadêmico, quando ele fala que é o que estuda essa relação jurídica tributária. Em resumo, pessoal, qual o melhor conceito para mim de direito tributário? O direito tributário é aquele que regulamenta e estuda as relações jurídicas tributárias. Direito tributário é aquele que regulamenta e estuda, então você pega tanto o aspecto legislativo quanto o científico, é aquele que regulamenta e estuda as relações jurídicas tributárias. Tudo bem? Esse é um conceito bem conciso. Direito tributário é aquele que regulamenta e estuda as relações jurídicas tributárias. E o que são as relações jurídicas tributárias? São as relações que envolvem a retirada compulsória de patrimônio do particular, transferindo esse patrimônio para os cofres públicos. O que são as relações jurídicas tributárias? São as relações que envolvem essa retirada compulsória do patrimônio do particular, transferindo para os cofres públicos. Se quiserem complementar, sem que tenha havido a prática de um ato ilícito. É despicienda essa complementação, tá? Mas se quiserem, só para deixar claro que não se confunde com multa, porque a multa também é retirada compulsória de patrimônio do particular para os cofres públicos, certo? Então, o que diferencia a multa do tributo é que no tributo não há prática de ato ilícito, certo? E o direito tributário, ele é um ramo do direito autônomo? A maior parte dos professores aqui da UF, né?
Marco Antônio e Paulo, né? E o Corval, entendem que não. Que o direito tributário, ele é um ramo do direito financeiro, é objeto, na verdade, é um objeto de estudo do direito financeiro, certo? Tanto é que a disciplina se chama direito financeiro e tributário, não é isso? Eles entendem que o direito tributário, ele está contido no direito financeiro. O direito financeiro é mais amplo. Por que eles defendem isso? Que o direito tributário não é um ramo autônomo do direito. É porque, o que estuda o direito financeiro, pessoal? O direito financeiro é aquele que estuda e regulamenta a atividade financeira do Estado. O que é o direito financeiro? É aquele que estuda e regulamenta a atividade financeira do Estado. E o que é a atividade financeira do Estado? A atividade financeira do Estado envolve 3 aspectos: a arrecadação, despesa pública e gestão. A atividade financeira do Estado envolve arrecadação, despesa pública e gestão. Tá? Vocês aprenderam isso em financeiro? A despesa pública está relacionada a diversos temas, como limite de gastos, o crédito público, né? São empréstimos, a própria limite de gastos de pessoal, certo? Despesas de pessoal, enfim, empenho, liquidação, pagamento, tudo isso está relacionado à despesa pública. Estuda a Lei 4320, né? A lei de... O que é gestão? A parte da gestão está muito relacionada aos princípios e regras do orçamento. O orçamento que vai organizar, né? Como é que vai ser feito os gastos públicos, isso é gestão. Mas o direito financeiro cuida da parte de arrecadação também, certo? E essa parte de arrecadação, ela acaba incluindo o tributo. Vamos lembrar alguns conceitos de direito financeiro rapidamente? Todo recurso que é arrecadado, aliás, tudo que entra nos cofres públicos, a gente pode chamar de entrada pública. Entrada pública. Todo recurso que entra nos cofres públicos, certo? Eu estou usando uma classificação de um professor da UERJ chamado Marcos Abraham. Tá? Tem livros publicados, muitos livros, muito bons, e ele é também desembargador federal, se eu não me engano. Então, entrada pública é aquilo que entra nos cofres públicos, que é arrecadado. A entrada pública, ela se subdivide em 2 espécies: ingressos públicos e receitas públicas. Então, as entradas públicas se dividem em ingressos públicos e receitas públicas. O que é um ingresso público? É aquela entrada que não tem pretensão de definitividade. É uma entrada que já é temporária. Aquele recurso ele já vai ser devolvido para quem entregou ele para os cofres públicos. Então, o ingresso público é uma entrada sem pretensão de definitividade, é uma entrada temporária. Por exemplo, os empréstimos, né, que a gente chama em direito financeiro de operações de crédito. Quando o poder público adquire o empréstimo, ele já sabe que está recebendo aquele dinheiro, mas vai ter que devolver para quem emprestou. É um ingresso público. Ele não tem pretensão de definitividade. É uma entrada temporária. Vamos supor que haja uma empresa chamada Rafael Comércio de Merendas. Aí vocês venceram uma licitação para fornecer merendas para o município de Niterói, para as escolas municipais. Quando vocês venceram a licitação, vocês assinaram um contrato administrativo, e todo o contrato administrativo, quer dizer, grande parte deles,
exige uma caução, uma garantia. Então você deposita, por exemplo, acho que a nova lei permite 5%, se eu não me engano, nova lei de licitações, não vou cravar, porque eu não lembro bem. Mas, por exemplo, vocês depositam 5% do valor do contrato como caução, ou seja, como garantia que vocês vão executar bem o contrato. E vocês executaram super bem o contrato e no final do contrato esse valor é devolvido. Percebam que essa entrada foi um ingresso, certo? Ficou ali depositado nos cofres públicos, mas sem pretensão de definitividade, certo? É diferente, pessoal, o ingresso é diferente da receita pública. A receita pública é uma entrada com pretensão de definitividade. É um dinheiro que entra nos cofres públicos, mas não é uma coisa que está se pensando em devolver esse dinheiro, certo? Então, é uma entrada que tem pretensão de definitividade. Essa é a receita pública, tá? E as receitas públicas, elas podem ser de dois tipos: receita originária ou receita derivada, certo? Receita originária ou receita derivada. O que é receita originária? Receita originária é aquela que se origina do próprio patrimônio estatal. A receita originária se origina do próprio patrimônio estatal. Exemplos. Lembra o que acontece quando existe uma herança jacente? O que acontece com um bem que está em herança jacente, pessoal? Por exemplo, alguém faleceu sem herdeiros. Não tinha ascendentes, não tinha descendentes, não tinha cônjuge, não tinha irmãos, primos, não deixou ninguém. O que acontece com esse bem, esse imóvel? Vai para quem, pessoal? Para os municípios, certo? Então, os municípios têm um monte de imóveis que recebem herança jacente. E o que eles fazem com esses imóveis? Muitas vezes alugam, certo? Antigamente, esses imóveis iam para o Estado, depois houve uma alteração, não sei se foi constitucional ou legislativa, e passaram aí para os municípios. Tem alguém que mora em Icaraí, por aí? Tem? Tinha uma academia de dança na Pereira da Silva, que tinha dança de salão, entre a Mendes Sá e a Roberto Silveira. Tinha uma academia de dança ali. E ali é um imóvel da UERJ, era da UERJ antes da mudança, né? E, bom, a UERJ alugava esses imóveis para academia de dança. Então, tem vários imóveis que são públicos, que são alugados, que são do patrimônio estatal, que são alugados. Então, o que acontece? Esses imóveis, eles geram receita, que são receitas originárias, porque elas se originam da própria exploração do patrimônio estatal. Entendeu? Elas são um patrimônio estatal que está dando lucro, digamos assim, né? Está gerando receita. Outro exemplo. A União é acionista da Petrobras. Então, ela tem a propriedade de ações da Petrobras. Quando há distribuição de lucros, né, a União recebe lucros porque ela é dona daquilo, é propriedade dela, ela recebe. Quando eu dava aula de financeiro, eu olhava muito leis orçamentárias e tudo, e aí, por exemplo, eu descobri que a União Federal tem algumas fazendas, e teve um ano que ela teve mais de 1 milhão de arrecadação de uma das fazendas dela, certo? Receita originária, receita que se origina da exploração do patrimônio estatal. Agora, essas não são a maior parte das receitas. A maior parte das receitas vem das receitas derivadas, que são aquelas que derivam do patrimônio particular, ou do patrimônio não estatal. Certas receitas derivadas são aquelas que derivam do patrimônio não estatal, patrimônio particular em regra, certo? E quais são as principais receitas derivadas? Tributo, certo? E a multa,
Então, as principais receitas derivadas: tributo e multa. Tributo é aquilo que você paga porque você tem um dever fundamental de pagar tributos, né? Você revela a capacidade contributiva. E multa é aquilo que você paga porque você fez alguma coisa de errado, cometeu algum ato ilícito. É uma sanção pela prática de um ato ilícito. Tudo bem? Essas são as receitas derivadas. Então, tem professor que defende que, bom, se o direito financeiro cuida de arrecadação, a arrecadação cuida das entradas. Entrada tem ingresso e receita, né? Receita pública. A receita pública tem receita originária e derivada. Receita derivada tem tributo. Portanto, o estudo dos tributos está dentro do direito financeiro, tá? Essa é uma corrente. Tem uma segunda corrente que é a que eu adiro, tá? Que é a corrente que entende que o direito tributário é um ramo do direito autônomo, tá? E como é que a gente consegue defender isso? Primeiro, pessoal, a gente tem que saber que qualquer ramo do direito não é absolutamente autônomo. Não existe isso. Todo o direito se comunica. O direito é uno, certo? O direito civil, por exemplo, nossa, dialoga demais com o direito constitucional, né? Aliás, todos os ramos do direito dialogam com o direito constitucional, certo? Então, não existe ramo do direito que seja 100% autônomo. Não existe. O que existe é uma autonomia relativa para todos os ramos. E a gente identifica que um ramo do direito é autônomo quando ele tem 3 tipos de autonomia. A chamada autonomia científica, autonomia legislativa e autonomia didática. Autonomia científica, autonomia legislativa e autonomia didática. Tá? São três tipos de autonomia. E eu acho que o direito tributário tem as 3 autonomias. O que é autonomia científica? A autonomia científica acontece quando aquele ramo do direito tem institutos, ou conceitos, ou definições, ou efeitos jurídicos que são próprios daquele ramo do direito e que não se confundem com outros ramos do direito. E o direito tributário tem essa autonomia científica. Por exemplo, solidariedade no direito civil. Ela comporta benefício de ordem? Uma responsabilidade solidária, ela comporta benefício de ordem no direito civil? Vamos supor, Maria Clara e eu somos devedores solidários, tá? Ananias é o credor. No direito civil, você pode ir em cima de qualquer um de nós dois, não é isso? Eu posso dizer, não, vai em cima da Maria Clara primeiro que ela tricolor. Posso dizer isso? Não. No direito civil, a solidariedade não importa a subsidiariedade. São 2 coisas diferentes, tá? No direito tributário, existe uma solidariedade subsidiária. É diferente. No direito civil, a obrigação acessória segue a principal? Segue, não segue? Se, por exemplo, acabou a obrigação principal, sobrevive a obrigação acessória? Isso é pacífico no direito civil? Sim. No direito tributário não é assim. A obrigação acessória pode existir sem a obrigação principal. Decadência no direito tributário significa uma coisa diferente de decadência no direito civil. Então a gente observa que tem alguns institutos que são diferentes, são próprios do direito tributário. Então existe essa autonomia científica. Tá legal? A gente vai explicar tudo isso para vocês aí, fiquem tranquilos. O que é autonomia legislativa? Autonomia legislativa acontece quando o legislador decide criar códigos ou grupo de leis específicas para aquele ramo do direito. Então você tem, por exemplo, Código Civil, Código Penal, Código de Processo Civil, Consolidação das Leis Trabalhistas, beleza? E tem o Código
tributário nacional. Você tem uma legislação que é totalmente dedicada, um compêndio de leis totalmente dedicada àquele ramo do direito, ou seja, tem uma autonomia legislativa, até mais que o direito financeiro, né, pessoal? Direito financeiro, você pega a Lei 4320, a Lei de Responsabilidade Fiscal, você faz um mix lá, mas você não tem um código de direito financeiro, certo? E, além dessa autonomia legislativa, existe a autonomia didática, que é o seguinte, é você ter nas universidades, nas pós-graduações, uma separação entre o direito financeiro e o direito aquele ramo do direito, na verdade, né? Então, que serve para qualquer ramo do direito. Então, você tem ali o direito penal, vai fazer com o Heisman, né, ou com o Rodrigo, com os professores de penal. Direito constitucional, que inclusive aqui a UF é maravilhosa, assim, o corpo docente de direito constitucional é muito bom, né? Pega Cássio, pega Gustavo Sampaio, pega o Guilherme, só fera, né? Então você tem, e aqui, pessoal, embora a gente chame de direito financeiro e tributário, está muito claro que esse curso nosso aqui é direito tributário. E o curso de direito financeiro tributário 1 é direito financeiro, certo? Você vai, por exemplo, na pós da residência agora da PGM, eu dou aula lá na pós da residência. Tem um módulo de direito tributário e um módulo de direito financeiro. Então, didaticamente se ensina separado. Então, o direito tributário tem autonomia didática. Então, como ele tem autonomia científica, autonomia legislativa e autonomia didática, eu sustento que ele é um ramo do direito autônomo. Tudo bem? É a minha visão.